Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa quinta aula do terceiro bimestre e hoje eu trouxe um conteúdo que complementa a nossa aula anterior sobre o texto dissertativo argumentativo. O conteúdo de hoje são os operadores argumentativos. Vamos ver? Mas o que são os operadores argumentativos? São estruturas linguísticas responsáveis pela ligação, coesão entre as sentenças. Lembram que na última aula a gente falou que os parágrafos eles precisam ter um link, tanto interno quanto um link entre parágrafos. Como assim, professora? Se eu faço a introdução, por exemplo, toda a minha introdução ela precisa estar ligada às frases que existirem lá na minha introdução, elas precisam ter um link. Assim como precisa ter esse link entre os parágrafos da introdução, do desenvolvimento e a conclusão, e não deixar as frases soltas, certo? Mas para que serve isso? Exatamente para orientar a sequência do discurso. É para que o leitor entenda qual vai ser a sua sequência lógica ali no seu texto, qual é o seu ponto de vista. E qual é a função desses operadores argumentativos? Principal função deles é ressaltar a força argumentativa dos enunciados e o sentido para o qual apontam. É exatamente trazer essa lógica no seu discurso e não apenas palavras soltas. E quando a gente faz uso desses operadores argumentativos, eles podem indicar relação de causa, consequência, conclusão, quando você quiser trazer uma ideia de conclusão, quando quiser trazer uma ideia de oposição, de finalidade, soma de ideias, enfim. Tem diversos tipos de operadores argumentativos que a gente vai aprender nessa aula, tá bom? Trouxe para vocês aqui esse exemplo, 4 exemplos, onde vocês podem ver que o sentido da frase, o encaminhamento dela, de cada uma delas é diferente. Veja a primeira. Pedro vai trabalhar, pois precisa de dinheiro. Percebam que esse pois aí ele está dando uma explicação. Por que é que ele vai trabalhar? Ele está precisando de dinheiro, certo? Segunda frase. Pedro vai trabalhar, portanto, receberá um salário. Esse portanto aí me dá uma ideia de conclusão. Já que ele vai trabalhar, ele vai receber um salário, certo? Terceiro exemplo, Pedro vai trabalhar, mas viajará no final de semana. Esse mais, vocês já sabem, que traz uma ideia de oposição, certo? Essa ideia de oposição é uma oposição ao que foi dito antes, ok? E por último, Pedro vai trabalhar para ganhar dinheiro. A finalidade de que Pedro foi trabalhar, porque ele foi trabalhar para ganhar dinheiro. Perceberam? Esse pois, portanto, mais e para, eles trouxeram exatamente a relação, ele trouxe um sentido para aquela frase. Então, é isso que vocês precisam estar atentos quando vocês forem produzir o texto dissertativo argumentativo de vocês, tá bom? Principais operadores argumentativos, temos aí os operadores que somam argumentos. Vocês precisam argumentar, correto? Vocês podem estar acrescentando algo ao seu argumento com esses operadores aqui, E também, ainda, não só, mas também. Percebam que uma ideia já pede a adição de outra. Por exemplo, além de ser muito inteligente, é ótimo professor. Veja que o meu argumento aqui, o professor era inteligente, mas não só inteligente, ele também é um ótimo professor, perceberam? Vamos ao segundo ponto. Operadores que indicam conclusão. Esses aí, eu acredito que vocês já sabem, mas não custa nada revisar aqui, Portanto, logo, por conseguinte, consequentemente. Olha o exemplo. João tira notas baixas e trata mal os professores. Portanto, não é um bom aluno. Veja a ideia de conclusão. Como é que eu sei que ele não é um bom aluno? Porque ele tira notas baixas e trata mal os professores. Entenderam? Vamos ao próximo ponto. São os operadores que indicam comparação entre os elementos, a fim de uma conclusão. Eu faço a comparação e depois eu concluo, tá?
Vamos colocar a Luísa no lugar de Joana. Uma é tão competente quanto a outra. Veja aí a comparação. Tão quanto. Vocês também podem colocar menos que, certo? Vamos ao próximo aqui. Operadores, esse daqui, eles vão indicar causa ou explicação. Por quê? Que, já que, pois, por causa de... Ó, exemplo. Estou triste, pois não fui bem na prova. Está explicando o motivo pelo qual está triste, certo? Ó, segundo ponto. Operadores que indicam oposição ou ideia contrária. Esse todo mundo já sabe. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, embora, ainda que... Ó, exemplo. Gabriel fez um bom trabalho, mas não foi aprovado. Perceberam que está trazendo ideia oposta? Fez um bom trabalho. Ó, ideia oposta, não foi aprovado. Então, o operador argumentativo que faz esse link aí de oposição é o mais, certo? Terceiro ponto, operadores que indicam argumento mais forte de um enunciado. Bora lá. Até mesmo, inclusive, vamos no exemplo? João era muito ambicioso, queria ser, no mínimo, o presidente da empresa onde trabalha. Perceberam aí que traz o argumento mais forte quando ele diz, no mínimo, o presidente da empresa onde ele trabalha. Perceberam essa ideia aí? Dá uma força no argumento dele. Agora, temos operadores que vai indicar uma relação de condição entre o antecedente e o consequente. Ó, se você não for ao médico, não melhorará. Veja aqui, está dando ideia de consequência. Veja, se por acaso você não for, não vai melhorar. Perceberam, né? Segundo ponto, operadores que indicam relação de tempo. Quando, assim que, logo que. Ó, exemplo, assim que você chegar, me ligue. Perceberam que dá a ideia de tempo? Aqui não estou dizendo exatamente o horário, mas eu estou indicando um momento, ó. Assim que você chegar, me ligue, ok? Terceiro ponto, operadores que indicam finalidade ou objetivo, ó. Para que, a fim de... Ó, exemplo, eu estudo a fim de passar no vestibular. É a finalidade pela qual ele estuda. Para que ele estuda? Para passar no vestibular, certo? Bom, minha gente, eu espero que vocês tenham aprendido. Entender, compreender, aprender esses operadores argumentativos é crucial na produção do texto de vocês, principalmente na redação. Porque ele vai dar aquela ideia que você quer. Você vai concluir. Precisa de um operador argumentativo que traga para o leitor a ideia de conclusão. Você quer fazer uma comparação entre uma coisa e outra, tem que trazer os termos de comparação. E assim sucessivamente. Isso é que vai estar trazendo a coesão para o texto de vocês, é que vai deixar o texto de vocês limpo, coeso e de fácil compreensão. Caso não tenha entendido, releia, retome esse vídeo novamente, procure novos vídeos na internet para ajudar vocês. Também não esqueçam do trabalho que foi proposto para o projeto, procurem seus grupos e também não esqueçam de fazer o exercício proposto, tá bom? Bons estudos!